Esse é o maior erro que você pode cometer na segurança do seu filho. E eu não estou falando de você esquecer o seu filho no meio de um lugar onde tem muita gente desconhecida. Eu estou falando de você deixar o seu filho com o seu celular num lugar em que ele tem acesso irrestrito a todas as coisas que estão disponíveis para ele. Pode parecer estranho, mas foi divulgado uma situação que está acontecendo muito nas famílias, que é as crianças terem acesso ao celular irrestritamente e ter acesso a conteúdos que são inapropriados para a sua faixa etária. Mas isso não vem sozinho, isso tem uma problemática muito grande, porque essas crianças estão tendo acesso a pessoas estranhas que podem sim trazer risco para a vida delas. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Você não quer que seu filho fique falando com estranhos por aí, mas é exatamente isso que está acontecendo quando ele tem acesso ao celular e consegue ir em jogos como Roblox, ele pode ter acesso, por exemplo, a redes sociais como o Discord, ele tem acesso a conteúdos que não são, de forma nenhuma, apropriados para a faixa etária das crianças. E eu vou contar para você uma situação que aconteceu comigo, que foi similar, mas isso tem muito tempo e era uma coisa muito simples de você conseguir ter acesso, que era a televisão. Eu não sei você, mas na minha época, você ter acesso à televisão era uma coisa muito simples. E às vezes você ficava ali assistindo um filme que talvez a classificação indicativa não fosse apropriada para você. E a história que eu tenho para te contar foi quando eu tive uma dificuldade enorme de dormir por vários dias seguidos, simplesmente porque eu assisti um filme. E nesse filme, a pessoa se transformava em um inseto, ela conseguia ganhar as características de um inseto. E eu não estou falando do Homem-Aranha, não. Eu estou falando do filme A Mosca. Obviamente, como você pode imaginar, que a mosca não é um inseto muito legalzinho de você ter contato, né? Então, muitas coisas e muitas interações que tiveram ali naquele filme, o cara, ele começou, né, o ator que se transformou na mosca, ele começou a ter mutações que não eram muito agradáveis de você ver, não. Ele tinha sérias coisas que estão relacionadas à mosca, mas que não é legal. E eu fiquei muito tempo tentando entender, meu Deus, vai sair aqueles pedaços doidos, aquelas gosmas do meu corpo. E eu fiquei vários dias sem conseguir dormir. Isso por causa de um filme. Esse filme não teve nenhuma interação comigo, ele simplesmente estava lá. E depois disso eu entendi que talvez não fosse legal eu assistir esse tipo de conteúdo. Lógico que você fica com vontade de ver outros tipos de conteúdo que você não sabe que tem o mesmo teor, porque eu era criança, mas obviamente isso causou um impacto em mim. Agora você traz para os dias de hoje a quantidade de conteúdo que você tem acesso, a quantidade de coisas que você pode acessar simplesmente com um toque, na palma da sua mão. A quantidade de pessoas que você pode conversar simplesmente fazendo uma interação em uma rede social ou então em um aplicativo de mensagens. É muito importante que você tenha isso em mente quando você estiver dando a possibilidade do seu filho acessar uma rede social. Mas talvez agora você esteja pensando assim, Neri, mas caraca, que isso? Não tem essa necessidade, nem é para isso tudo. Você talvez não tenha tido acesso ainda ao documentário Anatomia do Post, que fala sobre as interações que diversas crianças e adolescentes tiveram com pessoas que fizeram várias coisas que poderiam ser ruins para a vida dessas crianças. Aí você imagina para quem está desenvolvendo algumas habilidades emocionais. Com certeza é bastante desafiador. Só para trazer algumas informações que apareceu lá no documentário Anatomia do Post, é importante que você saiba que não, o seu filho não vai ser sequestrado, não vai ser puxado pela tela do celular e vai aparecer em outro lugar. A gente não está nesse nível de tecnologia ainda, você sabe. Mas tem vários riscos que podem sim afetar a vida da sua criança. E você talvez não esteja percebendo, simplesmente porque são riscos ocultos. Os riscos ocultos podem acontecer, primeiro, a comparação estética precoce, porque, especialmente para as meninas, elas veem as outras meninas extremamente, vamos dizer, produzidas, né, com essa imagem muito modificada por conta das redes sociais. Então ela pensa assim, caramba, se aquela ali, ela está começando a se maquiar e já está desse jeito, imagina eu não vou ficar bonita igual a ela nunca. Então assim, aí ela começa a trazer para a identidade dela que ela é uma pessoa feia. E isso é muito difícil de você trabalhar.
Você também tem os conteúdos sexualizados, então tem diversas músicas, diversas danças que não são apropriadas para a idade da criança. Ah, Neri, você está sendo puritano. Não, eu estou dizendo para você que você normalizar um comportamento que não é apropriado para uma criança não é uma coisa saudável. É a mesma coisa que eu falar com você, que na festa da empresa, uma das colaboradoras começou a dançar igual a Anitta na frente de todo mundo. Eu posso ter muita clareza para você que algumas pessoas vão achar que isso é inapropriado. Para uma pessoa adulta, que está tendo um comportamento sexualizado. Agora você imagina para uma criança. É óbvio que não faz o menor sentido. Você pode ter também os predadores disfarçados. Eles simplesmente estão dentro de redes sociais onde estão as suas presas. E é ruim você entender isso, mas a presa, nesse caso, é o seu filho. E o predador, ele sabe que seu filho está lá. E aí ele vai lá para encontrar o seu filho. Você não gosta que o seu filho fique conversando com estranhos, mas sim, isso está acontecendo. Embora você possa não estar totalmente ciente, mas é exatamente isso que está acontecendo. Você pode ter também a validação tóxica através de desafios. Eu não vou nem falar muito, mas a criança se machucar propositalmente e beber produtos químicos já é um dos níveis que a gente tem conseguido perceber em determinadas notícias que têm acontecido e notícias que têm circulado nas redes sociais. O isolamento emocional é óbvio. Como é que você vai ter contato com uma pessoa se ela está sempre olhando ali para a tela do celular e ela não está expressando o que ela está sentindo de fato? Então não tem como você gerar conexão. A conexão, de fato, ela é estabelecida no offline. Se a gente estiver no online tentando estabelecer conexões com pessoas, principalmente as pessoas que são próximas, provavelmente isso não vai funcionar. E por fim, é o abalo à autoestima. O abalo à autoestima, gente, é o seguinte: algumas pessoas acham que a autoestima tem a ver com você se olhar no espelho e ficar feliz com o que você está olhando. Na verdade, a autoestima é você ficar feliz consigo mesmo, você saber o seu próprio valor, mesmo quando você olha no espelho e vê algo que você não gosta. Você olhar no espelho e ver algo que você está achando que é legal, é simplesmente vaidade, você está feliz por isso. E eu não estou dizendo que a vaidade é ruim, tá? Mas eu só estou dizendo que a autoestima é diferente disso. E o abalo à autoestima, principalmente na infância e na adolescência, ele pode ser algo que vai se repetir como autossabotagem por toda a vida adulta da pessoa. Isso é muito complicado. Mas eu não venho aqui falar para você só dos riscos ocultos, porque eu estou falando para você da situação e isso aparece lá no documentário que eu já citei para você aqui, na anatomia do post. Eu recomendo que você assista e se você quiser usar esse conteúdo de uma forma didática com a sua criança, depois de você assistir, eu recomendo que você, se você achar que vale a pena, assista com a sua criança, que vai ter situações que vão ilustrar algo que ele pode estar vivenciando nesse momento. Mas o ponto importante que a gente não pode deixar é a gente abordar o problema sem trazer nenhuma solução prática, nem algo que você possa aplicar na sua vida para resolver. É só eu falar para você aqui que você não vai conseguir resolver a situação. Então eu vou trazer para você um desafio do bem. O desafio do bem é verificações aleatórias no celular do seu filho, caso ele tenha celular. Dá licença, filho, eu preciso verificar isso aqui, a sua segurança. Você pega, olha o que está rolando ali, verifica as mensagens, com quem que está falando. Você não precisa saber detalhe das pessoas da mesma faixa etária que estão conversando com seu filho, mas você precisa sim estar ciente se tem algum red flag, né, alguma bandeira vermelha que pode representar um risco. Esteja habituado a fazer esse tipo de verificação e converse esse tipo de verificação com a sua criança, com o seu filho. Porque você não vai deixar o seu filho pegar um maço de cigarro e começar a fumar, né? Porque faz mal para a saúde, porque é viciante. Mas por que você faz isso com rede social? Por que você deixa isso com determinados aplicativos? E sim, eles são viciantes e eles não vão agregar em nada na vida do seu filho. E para começar, é um desafio para você, porque você vai precisar dar o exemplo para sua criança fazer, mas também é algo que você pode, sim, trazer para a sua própria criança, que é: acordou, 1 hora sem celular. É o famoso jejum de dopamina. O jejum de dopamina vai ser bom para você, porque você não vai ficar gastando a sua energia ali usando o celular nas primeiras horas do dia, que são as melhores horas para você produzir, para você ter resultados na sua vida. E também a última hora.
Vai dormir, 1 hora antes para de mexer no celular. Porque aquele aplicativo, aquela luz emitida pelo celular, ele vai fazer com que você tenha dificuldade de dormir. Porque você vai inibir a melatonina, que é o neurotransmissor que facilita você dormir, e também vai aumentar, por conta daquela luz, o cortisol e a adrenalina. Porque o seu corpo pensa assim, ó, se tá com essa luz toda aqui é porque é dia. E se é dia, se eu ficar de bobeira, eu posso virar comida de predador. Então não vou dormir. Joga cortisol e adrenalina aí. Então, se isso acontece com você e você tem dificuldade de dormir, imagina com a sua criança, que deveria ter mais horas de sono para poder ter um desenvolvimento neurológico que vai fazer com que ela se torne um adulto que é saudável em todos os aspectos da sua vida. Esses pontos que eu estou trazendo para você, e eu estou pegando meu mouse aqui, de vez em quando eu perco o meu mouse, são justamente para você poder ter acesso ao conteúdo que tem nesse documentário, que para mim foi muito impactante, mas também para que você possa saber que existe uma solução, que não é simplesmente uma coisa que você não consegue resolver. A gente já teve vários problemas na nossa sociedade, a gente teve várias questões que fizeram com que a gente se mobilizasse para poder transformar a nossa realidade e fugir de alguns perigos que nós mesmos criamos. Como eu falei antes, o próprio cigarro. Hoje poucas pessoas acham atrativo fumar. O cigarro ele é um exemplo daquilo que pode trazer, é um vício que pode trazer um dano grande para a sua saúde. E embora a gente não esteja falando isso o suficiente, mas sim, o uso do celular ele pode se tornar uma pandemia no futuro. E é por isso que eu peço para você compartilhar esse vídeo com uma mãe que merece saber dessas informações para que possa proteger os próprios filhos. Porque no futuro a gente tem uma sociedade que não está tendo tanto impacto por algo que era para ajudar a gente de verdade, mas também para que a gente possa hoje, já, começar a proteger mais as nossas crianças para que elas estejam em segurança. Não só quando eles estiverem junto da gente em locais movimentados, cheios de pessoas, mas também quando elas estiverem no próprio quarto, dentro da própria casa, sem sofrer riscos de ser interpelados por pessoas que não querem o bem delas. Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, mas também, se você puder, se inscreve no canal para que todos os conteúdos que eu crio cheguem até você. Agora eu vou terminar esse vídeo e vou te agradecer por ter me ouvido até aqui. Um forte abraço e conta comigo.